E agora a gente vai continuar o tema, vamos dizer assim, mais nerdinho, né? Mas eu acho que a plateia está gostando dos temas mais nerds, então isso é bom. É prático, né? É prático, exato. É para gerar resultado. E agora a gente vai fazer uma sessão aqui muito legal, que é para falar sobre First Party Data. First Party Data é aquele dado que as próprias empresas têm sobre seus clientes. E o First Party Data do varejo é muito rico. Porque ele tem cadastro, ele tem compra, tem histórico de compras, né? Tem padrões de consumo ali que a gente pode utilizar bastante. E se a gente não rentabilizar esse dado, a gente está perdendo uma oportunidade gigantesca no varejo. Usar esse dado para fazer campanhas melhores. Então, para falar sobre, né, First Party Data na prática, transformando dados, né, em ativos próprios aqui para a nossa mídia, né, a gente vai chamar 3 pessoas aqui. Primeiro, eu vou chamar o palco aqui o Gabriel Villa. Não, deixa eu fazer uma introduçãozinha só, então. Ele é responsável por Martech e EdTech na Claro Ads. Tá? Ele é especialista em uso de dados para audiências, e-commerce e marketplace. Já passou pela VTEX, Shopify e Bradesco Cartões. Hoje, ele é Business Designer na Claro Ads, no Claro Brasil. Gabriel Villa, seja bem-vindo ao palco, por favor. Bem-vindo. Valeu, Gabriel. Quem mais? Para compor o painel, eu vou chamar ela, que é profissional, com 22 anos de experiência em marketing e vendas, graduada em publicidade e propaganda e pós-graduada em administração de empresas. Ela já passou pelo Walmart, Yamaha, eu não vou conseguir falar o nome dessa, e Raia Drogasil, onde ela cofundou a RD Ads e Impulso. Atualmente é diretora de agências e parcerias na Unlimited. Fátima Leal, diretora de agências e parcerias, Unlimited. Bem-vinda, Fátima. E para compor aqui, né, nessa nossa sessão de muitos especialistas aqui, vou chamar ele que é líder de Marketing Effectiveness na Diageo. E lá ele impulsiona o crescimento por meio de estratégia, dados e eficiência de investimento. Tudo que a gente falou agora aqui de mix, né, e otimização de orçamento ali, ele tem muita experiência nisso. Já passou pela PricewaterhouseCoopers, pela Unilever, liderou time de Data Science e focados em análises financeiras e consolidou toda essa expertise em mídia e dados. Hoje ele é mestre em comunicação social e atuou como professor, combinando aí o acadêmico com o mundo dos negócios. Né? Então vou chamar o Senior Manager da Diageo, Pedro Debs, por favor. Vamos lá, por favor, sentem-se, a gente já... Nossa dinâmica aqui, nós vamos ter, né, uma apresentação, olha só pessoal, vai ser uma rodada de case. Eu não vou falar se vira nos 10, porque eu pareceria muito um apresentador, e porque não faz jus, né, à experiência que essas pessoas têm aqui. Mas cada um vai apresentar um case e a gente vai direcionar algumas perguntas sobre o uso de dados, né? Vamos começar então? Quem está já na agulha aí para começar? Eu. Você, né, Fátima? Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, Léo, o convite e a Vivi também. E eles desafiaram a gente, né, a trazer um case de como a gente utiliza os dados para transformar o First Party Data em mídia de forma efetiva, ativamente. Então, vamos lá. Eu escolhi o case da Nestlé porque é um case que envolveu diversas áreas e onde a gente pode entender um pouco mais como é que dados conseguem abrilhantar a retail media e fazer com que os resultados sejam ainda mais efetivos. Bem? Vamos lá. Então, a magia disso tudo, pessoal, acontece quando a gente consegue juntar toda essa super campanha que a Nestlé criou com o departamento de marketing, né, onde tinha como principal objetivo transformar a Kit Kat no chocolate número 1, no chocolate oficial da Fórmula 1 e também fazer essa comunicação do patrocínio do Bortoleto, junto com tudo que o time de trade tinha como visual merchandising nas lojas, mais tudo que o e-commerce desenhou de forma on-site digital, além do que o comercial já tinha como garantia, que era a disponibilidade do produto nas lojas e a precificação correta. Quando você tem esses 4 stakeholders concatenados, trabalhando de forma sinérgica, a magia acontece. Então, esse é o grande brilho do Retail Media. E aí a gente começa em agosto essa história, né, onde a gente trabalhou como audiência os clientes que eram Chocolovers, principalmente Kit Kat Lovers,
além da categoria de chocolate, considerando principalmente aqueles clientes que ainda não tinham comprado o produto, a marca. Então, a gente começou com uma campanha online, principalmente no on-site. Depois, a gente vai para setembro com uma campanha que envolve toda a parte de visual merchandising e trade. E aí, a gente utilizou os dados nesse caso para entendermos quais eram as lojas mais importantes para a categoria de chocolates. E a gente escolheu principalmente a de Interlagos como sendo a loja-chave para que a gente envelopasse de forma ainda mais robusta, dado que ela estava do lado do autódromo de Interlagos. E então, em outubro, a gente junta toda a potência dessas 3 vertentes e acrescentamos o CRM, para que a gente pudesse disparar comunicações bastante personalizadas para as pessoas que estavam nos arredores do autódromo, né? 20 quilômetros nos arredores do autódromo. E aí significa que o dado acompanhou a gente nesses 3 momentos, para que a campanha de fato fosse muito relevante e fizesse essa diferença. Lembrando, era uma campanha de awareness. Então, trazendo tudo que o Léo contou, né, até agora, ele deixou a bola ali redondinha para a gente chutar para o gol. De fato, gente, quando a gente tem o awareness muito bem construído, a marca muito bem desenhada, o que acontece no final? A gente vende também, né? Então, ainda que não fosse uma campanha puramente de performance, ela trouxe a venda no final. E então a gente consegue ter uma visão de todos os ativos que foram trabalhados. Vejam que tem fachadas, infláveis, adesivos de piso, telas digitais, que nesse momento tem crescido cada vez mais. O Léo também trouxe esse dado dentro da apresentação dele, e toda a parte de mídia, né? Tudo que tem no on-site, então banner busca, produtos patrocinados, toda a parte de e-mail marketing e também o push notification, como eu comentei. E vejam os resultados impressionantes. Então, a gente teve, de novo, mesmo sendo uma campanha de branding, um ROAS interessante de 1,32, nada mal, né, para branding. A gente impactou 18 milhões, né, considerando as impressões, e 10 milhões de pessoas aproximadamente, com um alcance total. O uplift foi bem interessante, então a gente está falando aí de um crescimento de 87% versus grupo controle de lojas, então a gente comparou lojas que foram ativadas com lojas de mesmo perfil que não tinham recebido essa ativação. O share deles passou para 48%, o que representa um crescimento de 19% versus as 12 semanas anteriores. E todos os outros diversos índices dentro do e-commerce também foram positivos, né? Então, a gente teve crescimento online e offline, justamente porque a gente conseguiu juntar todas essas etapas e fazer uma campanha realmente relevante para a Nestlé, de modo geral. Tem muita gente aqui que deve estar pensando, ah, tá bom, mas Nestlé tem a senhora verba, né? Você está falando comigo que é um investidor pequeno. Como é que faz um negócio desse? Então, essa também é a magia do Retail Media, porque a Nestlé escolheu fazer 30, 11 lojas, mas ela poderia ter feito uma, né? Vocês podem pensar em uma loja. Ah, mas ela fez 30 canais aqui, 30 ativos diferentes, né? 30 produtos. Tudo bem, vamos escolher 3, então. Então, o Retail Media passa a ser pautado em qualidade e não quantidade de ativos. Mas, de modo geral, a gente precisa juntar o on e o off mandatoriamente para que a gente tenha essa visão 360 dentro do marketing, dentro da mídia. E então a gente termina aqui com um vídeo para ilustrar como é que ficou essa história toda. Kit Kat e Unlimitail apresentam Kit Kat Track, transformando o percurso de compra ao redor de Interlagos em um percurso de corrida para as lojas. Mensagens geolocalizadas convidavam as pessoas a fazer um break nas lojas próximas. Lá dentro, criamos uma pista de corrida que inovou o momento da compra, começando na entrada do mercado e terminando no checkout. Telões digitais reforçaram a mensagem durante todo o percurso da loja. Depois da compra, o Kit Kat Track continuava com remarketing e dados em tempo real,
Uma verdadeira jornada omnicanal que transformou a experiência de vendas em uma experiência de autódromo completa. No momento onde o país foi movido pela cultura da Fórmula 1, KitKat acelerou junto e levou a febre para o momento da compra. Era isso, pessoal. Super obrigada. E vamos lá. Uma salva de palmas, por favor. Próximo, Pedro Debs. Vamos para o seu case em Diageo. Bom dia, gente. Primeiro quero agradecer Léo e Vivi pelo convite. Eu acho que eu fiz... Obrigado. Eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Quero agradecer pelo convite. Eu estou aqui hoje pela Diageo. Deixa eu usar o mesmo artifício seu, Léo, e fazer o Data Debs, não o Data Léo. Quem conhece a Diageo aqui na sala? Ah, bastante gente, uns 40%, 42,7% para ser bem preciso. A Diageo hoje ela é uma das maiores empresas do mundo no ramo de destilados, de bebidas destiladas, né, bebidas alcoólicas. Aí agora eu vou falar outras marcas que agora sim eu tenho certeza que 90% mais conhece, como Johnnie Walker, Tanqueray, Baileys, Guinness e outras grandes marcas que a gente tem. A Diageo a gente tem trabalhado há muito tempo com essa agenda de dados, né, aqui no Brasil e globalmente. Isso virou uma prioridade da nossa indústria e da empresa. E para falar um pouco sobre First Party Data e sobre todo esse trabalho que a gente teve nos últimos anos de construir uma CDP, que é um banco de dados. Eu gosto muito de dizer como um Excel. É um grande Excel, onde você tem cada linha é um consumidor, um usuário seu, e cada coluna é uma informação diferente que você tem dessa pessoa. Mas pensa que você não tem duplicações desse usuário nas suas linhas. Você tem o mesmo usuário consistentemente e você só adicionando novas colunas, novas informações, features, como você quiser chamar desse usuário. Bom, isso é uma CDP. Uma CDP é um conceito, como um conceito, então ele é basicamente um grande banco onde você conhece o seu consumidor, onde você vai enriquecendo esse seu consumidor para fazer o quê? Para você ativar essa informação ao longo do tempo. Com campanhas de branding, com campanhas de performance, com o que você quiser fazer. Então, a Diageo ela vem trabalhando há bastante tempo nessa frente de desenvolvimento de First Party Data. O que a gente aprendeu ao longo dos anos é o seguinte: a primeira coisa é que isso dá trabalho, isso requer investimento, mas isso se paga. Né? Não se paga no curto prazo, não se paga em um mês, não se paga em 2 meses, mas se paga, né, nos últimos 3 anos que a Diageo tem trabalhado e implementou a CDP, isso se pagou. O case que eu queria compartilhar com vocês hoje é um case, tá muito menos marqueteiro até do que o seu, agora que eu estou pensando. Ele está muito mais de dado, muito mais nerd, tá? Mas o que a gente fez? A gente, com parceria com a LiveRamp, que é uma empresa que ela fornece um Data Clean Room, que ele é uma espécie de uma CDP, só que onde você pode usar o seu First Party, você pode conectar com o First Party de outras empresas também. A gente conectou o nosso First Party com o First Party do Carrefour. O Carrefour hoje, não sei se todo mundo sabe, mas o Carrefour talvez vocês saibam bem disso, né? Mas o Carrefour é um dos maiores varejistas do Brasil. Ele não é maior em nenhuma região, mas nacionalmente ele é um dos maiores varejistas. Tem milhões e milhões e milhões de CPFs cadastrados, ou seja, muito obrigado, 68 milhões de CPFs cadastrados únicos, onde ele tem, vamos pensar de novo no conceito da CDP, 68 milhões de pessoas passam por lá, desculpa. Essas 68 milhões de pessoas, ou algo um pouco menor que isso, 60 milhões, vamos arredondar para 60, tá bom, 60 milhões de pessoas, linhas num Excel, com infinitas colunas dizendo o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa compra, quando foi a última vez que ela comprou, se ela compra gin, ela compra vodka, se ela compra whisky, ela compra single malt, se ela compra single malt, ela compra acima de R$170 sempre. É muita informação, é muito dado. O que a gente fez com isso? A gente olhou para essa base e falou, isso vale ouro, a gente quer isso daqui para ativar as nossas campanhas. A magia aconteceu quando o primeiro trabalho, segmentou essa base, entendeu com quem a gente quer falar. Então, a gente vai fazer uma campanha de whisky, de Johnnie Walker,
Vamos pensar, então, obviamente, que é o primeiro target que a gente pensa, compradores de Johnnie Walker. Segundo target, um segundo recorte disso, quem não comprou Johnnie Walker, mas compra whisky. E um terceiro target, quem compra produtos acima de um ticket médio, acima desse ticket médio, porque a gente sabe que Johnnie Walker é um produto mais premium, desembolsa um valor um pouco mais alto para poder fazer essa compra. A gente fez audiências para cada uma das nossas principais marcas. Então, uma para Tanqueray, que é nosso principal gin, uma para Johnnie Walker, que é nosso maior whisky, outra para Old Parr, que é o nosso segundo maior whisky, e uma quarta audiência trabalhando com Smirnoff, tá? Que é a nossa vodka. Então, agora a gente tem audiência e a gente pode ativar essa audiência. Então, a gente já tem vários, a gente tinha mais de 16 grupos ali de audiência para a gente ativar. O que a gente fez foi, a gente pega essa audiência e ativou fora do Carrefour. É o que a gente chama de off-site. Então, a gente está usando os dados do Carrefour, um grande parceiro, para ativar uma campanha, nesse caso, bem focada em performance. E aí que eu folgo em dizê-lo que a gente tinha uma campanha de branding acontecendo ao mesmo tempo, a gente tinha branding antes, depois, durante, então aqui foi específico uma linha de performance para a gente focar, mas obviamente que muito da força da marca se traduz nesses resultados, né, que a gente vai mostrar aqui. Então a gente pega essa audiência, leva para o Facebook, Instagram, a gente usou a Meta como principal parceiro para ativar essas audiências e usando esses CTAs aqui que a gente está vendo. Coisa muito direta de performance. CTA claro, compre já, compre aqui, clique para comprar. E o que a gente tem de principais resultados aqui. E hoje, como head de mensuração da unidade ágil, acho que a maior preocupação do nosso mercado hoje é como é que eu faço o investimento de mídia e que esse investimento, como é que eu comprovo que ele é incremental. Né? A gente como o Léo comentou, algumas das vendas, porque a gente faz bastante branding, iriam acontecer independente dessa campanha. Isso é um fato, a gente sabe disso. Então, o que a gente queria mensurar é como eu consigo, através dessas audiências segmentadas, como é que eu consigo trazer vendas incrementais, novas vendas, novos consumidores que não estavam comprando com a gente. Aqui os dados agora, e acho que o primeiro que eu acho que é mais, que me chamou muito a atenção, eu fiquei muito surpreso, isso foi uma campanha 100% digital. Né? Foi só na Meta, a gente só usou Meta. 86% das pessoas viram o anúncio, foram na loja e compraram offline. Então, este é um dado para mim expressivo. Eu chequei esse dado sem brincadeira, umas 6 vezes. Eu questionei o time, eu falei, mas está certo, é isso mesmo? Não foi no online, a pessoa não pôs no carrinho e não comprou. Não, a pessoa viu o ad e depois ela foi numa janela de atribuição que a gente considerou de uma semana, a pessoa foi na loja e comprou. Um dos nossos produtos que foi comunicado. Isso mostra o poder e a integração do que a gente tem que trabalhar entre online e offline. Se você tem uma loja física, acredite que parte dessas vendas do que está acontecendo no físico veio do online. E o contrário também. Então, essa dinâmica, essa omnicanalidade foi um aprendizado muito grande que a gente teve nessa campanha. Né? O segundo resultado, a gente aumenta a nossa receita, né, o ticket médio aqui, em 38%. Cara, isso é muita coisa quando a gente fala de marcas que, eu já sei, já são mais caras do que a média da categoria. Então, você aumentar 40% essa receita, ela é um valor muito, muito, muito considerável para a gente, muito expressivo. E quando a gente vê em volume de vendas, a gente teve 7% de vendas incrementais. Ou seja, a gente vendeu mais, só que o que foi incremental para o negócio foi 7%. E eu gosto do gancho da outra fala, que é o seguinte, isso daqui não teve um investimento milionário, tá? Isso daqui foi um investimento, foi um teste, aliás, foi uma coisa piloto, foi uma coisa pequena para a gente avaliar o potencial dessa ferramenta e dessa orquestração de canais. Então, você pensa que com um investimento tímido para o tamanho da ágil, um investimento tímido, um investimento pequeno, olha o que a gente conseguiu fazer, de novo, no maior varejista, um dos maiores varejistas do Brasil. Tá? Então, o case que eu queria contar um pouco esse para vocês, compartilhar esses resultados e destacar muito que isso daqui acontece porque a gente tinha maturidade para entender o que é first party, como é que a gente coleta, como é que a gente conecta com o parceiro, quem são os parceiros corretos para a gente fazer isso, a gente vai fazer um piloto, como a gente faz esse piloto e do como fazer, que acho que esse é um ponto interessante aqui, quebre sua audiência,
crie grupos controles, né? Use um pouco de ciência para fazer, principalmente essa análise de quebra de audiências. Se você tiver lojas, né, faz um grupo A, um grupo B, um grupo controle, enfim, para você conseguir provar esse resultado de uma maneira, de novo, incremental, comparar banana com banana, para você ter a maior quantidade de insights e insumos possíveis. Tá bom? Esse era o case. Muito obrigado. Palmas, muito obrigado. Vamos lá, Gabriel? Vamos lá. Obrigado. Gente, Pedro, eu passei um ano convencendo meu chefe que a gente precisava comprar uma CDP. Que bom que ele não ouviu que é só um Excel, né? Senão eu não ia conseguir convencer de jeito nenhum, tá? Mas, de fato, é uma boa referência. No fundo, é um tabelão que a gente consegue consumir os dados de vários lugares, né? Eu comecei a minha vida como marketplace, então essa história de estar aqui numa história que é marketplace e ads faz todo sentido. Esse caminho de sair do marketplace para ads foi super natural, porque o mercado estava precisando mais de clientes do que de vendas, no fundo, por incrível que pareça, né? Então, eu saí lá do Shop Fácil, dentro da Claro, estava estruturando o marketplace da Claro, e a gente rapidinho viu que era melhor fazer como ads do que como performance, ads e performance do que marketplace, né? Eu queria só, de volta no tempo aqui, relembrar como que era esse mundo, né? Lá atrás, a gente gastava muito com a mídia, não no veículo, mas na criação. Então, a gente fazia jornal, revista, rádio, essas coisas e tal. E, então, você tinha o cara montando branding, ele tinha, de fato, um investimento lá para montar toda a ação. E aí, quando você ia na ação, ela precisava ser grande para justificar tudo que você tinha gastado. Aí veio os portais de internet que falaram, não precisa de nada disso, vem aqui comigo, vai ser super barato. E boa parte do dinheiro da mídia acabava com o inventário e era, na época, muito barato, né? Chega uma hora, todo mundo estava competindo, isso voltou a ficar caro, peraí, então vamos voltar aqui para a Anchieta, vamos botar aqui no marketplace, vamos pensar o mundo mobile versus... Tinha o site mobile, o site no desktop, era tudo confuso, tudo começou a voltar a ficar caro de novo, né? Aí veio o mundo só mobile, então todo mundo, agora só mobile já resolve tudo, voltou a ficar barato, né? Então você botava lá na mídia, era fácil, boa parte do dinheiro voltou a ficar para a mídia. E aí a gente veio para o momento que a gente está agora. Essa mídia ficou cara, o que era antes centavos, agora você paga uma grana, né? A mídia tradicional é um grande raspa-tacho, né? Ela pega toda a sua margem, porque você está competindo com um monte de gente. E aí vem, como que você se diferencia nisso, né? Usem vários aplicativos, então você não fala mais só no Google, você vai botar no Netflix, vai botar na Claro, vai botar na Amazon, vai botar em vários lugares. Você vai ter dados, você vai botar os seus dados first party dentro daquele canal, você vai pensar muito mais nisso, né? Muito menos aquele criativo tradicional que estava tendo aquelas grandes ideias e muito mais um cara tipo Narese, que é um cara de dados, que é um cara que vai lá consegue fazer o MMM da história ali para entender como que se otimiza aquela verba, né? Eu acho que esse mundo vai mudar, vai ficar mais fácil. Com AI a gente vai chegar num caminho onde vai voltar a ficar barato de novo e a gente vai ver qual que vai ser esse próximo ciclo. Mas, por enquanto, a gente ainda está nesse mundo de que você precisa ter dados, precisa ter um monte de coisa, né? E aí, o mundo first party, do mesmo jeito que a mídia de branding, você precisa fazer ela na fé, que aquilo vai trazer um resultado futuro, né? Ao contrário de uma performance que é na hora, dado first party é a mesma coisa. Você vai gastar dinheiro para coletar o dado, para botar isso dentro da sua CDP, ou da sua banco de dados, ou do seu Excel mesmo, né? Mas é difícil. Esse lead, essa coleta de dados, ela não é assim que você vai lá e compra um banco de dados em algum lugar. Você vai precisar construir isso com o cliente, vai fazer uma campanha, vai puxar, que nem a Raia Drogasil fazia, né? Tem que convencer o cliente a dar o dado dele, né? E isso é um investimento de longo prazo, né? Se você faz isso, você consegue botar o dado seu na história, ao invés de estar dependendo de botar o dado de uma mídia que ele vai entregar, esse algoritmo acaba sendo utilizado para o seu próprio concorrente. E aí todo mundo fica mais caro, tudo fica mais difícil. É um capítulo por vez, né? Você sai dessa corrida. E aí,
para a gente da Claro aqui fica essa pergunta: como que eu faço para competir nesse mercado? A gente é uma caquinha, a gente é muito pequenininho, né? Por incrível que pareça, apesar de ter 85 milhões de clientes, é pouco, né? E aí a gente pensou em algumas coisas. E o case aqui que eu queria trazer, na realidade, são 4. Peço desculpas, Léo, porque não consigo, eu não consigo fazer um só, né? E o primeiro que eu queria puxar era esse aqui, que é do Android. Android está fazendo campanha com a gente, faz todo sentido a gente falar de Android, porque você tem que trocar o celular. Já vamos fazer troca por um Android, que é mais legal, é mais seguro. No Carnaval agora teve uma ação super legal, porque se o seu celular Android é roubado, ele bloqueia na hora. Ele tem uma inteligência artificial lá que, tá vendo? Você não sabia, né? Olha que legal. Se pegam o seu celular, ele bloqueia. Mesmo que ele esteja desbloqueado, ele entende ali que aconteceu alguma coisa estranha com aquele telefone. E ele está usando isso como argumento de vendas para conseguir fazer com que as pessoas migrem para Android, que normalmente é uma coisa difícil, né? O cara sair do... Eu vejo um monte de iPhone levantado tirando foto, né? Mas para fazer essa migração tem que ter algum incentivo muito bom. Eles desenvolveram isso para o Brasil e a gente que está usando para comunicar, né? E aí essa frente de usar dados first party nossos, que saem daquele briefing tradicional da mídia, que é chato pra caramba. Eu quero falar com o público masculino, que mora em grandes cidades, com 30 anos. Pô, cara, que chato isso, né? A mulher não vai poder ter Android, né? Não pode ser na zona rural também. Então, como que você quebra isso e começa a pensar no dado? Qual dado que você quer usar para que ele tenha mais assertividade para você, né? Qual dado cadastral das operadoras que você pode usar, né? Teve campanha nossa que rodou porque o cliente tinha 2 endereços. Olha que legal. Pegou um cara que tinha 2 endereços de banda larga da Claro e falou: pô, se esse cara tem 2 endereços em 2 cidades diferentes, provavelmente ele viaja muito. Se ele viaja muito, eu vou vender meu carro para ele. Então, carros para boas viagens, era um Land Rover, um Range Rover, assim, para vender essas coisas, pegava cliente que tinha 2 endereços. Então, assim, tem que conseguir conversar com quem tem o dado para pensar qual que é a melhor estratégia que você vai fazer, né? E, ao contrário do que você compra num Google, numa Meta da vida, que o dado é grátis, porque está lá embutido dentro de tudo isso, você começa a precificar essa audiência, né? Porque quando você está buscando um parceiro externo de dados, aliás, todos esses casos que a gente está falando aqui têm a ver com isso também, né? A LiveRamp, ela aporta um valor grande ali, né? Então, essa audiência ela precisa ser precificada. Quanto que fez de diferença na minha campanha usar ou não esse dado, né? Segundo case que eu quero trazer aqui, que é da Tenda parceiraço nosso, e esse caminho de sair do e-commerce para o marketplace e caindo em ads de volta, né, é conseguir usar contexto e montar jornadas, né? Então, na Tenda, a gente montou uma jornadinha super simples, mas que ela caminha ali no lançamento de lojas novas, dá um voucherzinho para o cara, dá dados para esse cara e monta uma estratégia de CRM, né? Se alguém aqui conhece o Augusto, né, lá da PM Web, ele fala isso, que na realidade a mídia sozinha não adianta nada, você precisa ter um bom CRM. E eu retorno para ele que o CRM é a nova mídia e às vezes você está comprando mídia que está fazendo o papel do CRM, né? Porque quando a gente fala de jornada, ele precisa ter os canais de conversa com essa pessoa, né? E o jeito de conversar com essas pessoas provavelmente vai passar por um telefone celular. Então, para você usar esses canais, e tem coisas mais legais do que SMS na parada, né? Tem vários jeitos de conversar com esse cliente, pode ser feito usando as bases das operadoras, né? E aí tanto faz qual que é o canal, porque eu posso pegar ele no e-mail, no push, naqueles avisos da Defesa Civil, alguém já recebeu aqui aquele que apita todo mundo? Então, tudo isso faz parte desse ecossistema, né? Tanto faz qual desses meios que você está usando, o importante é você achar esse cliente no meio que seja melhor para ele e garantir o engajamento, né? No caso, era visitar a loja nova da Tenda, sei lá, no interior de São Paulo, Jaú, né? Que eram na loja do Jaú. Aí, o terceiro e acho que o último caso, né, que eu queria trazer aqui é da Estônia. A gente vende maquininha da Stone, né? E o que eu estou querendo puxar o cliente ele está acostumado a ver anúncio, né?
E aqui, para mim, o meu maior case é a Disney com o Mercado Livre, né? Quando ela já nasce a nova versão com anúncio, porque o cara já está acostumado, já vincula ali, já não precisa mais ter aquela jornada de vou pagar muito caro para não ver anúncio, né? O produto natural é com anúncio. O produto natural da telefonia também vai ser com anúncio. Eu acho que a população brasileira vai estar acostumada tanto a ver anúncio que ela vai querer pagar menos para não precisar, vai poder economizar e para ter tudo isso, né? E não é a população baixa renda que quer pagar menos. Todo mundo quer pagar menos porque o dinheiro você não gasta em alguma coisa, você gasta em outra, né? Então, acho que o futuro dos planos de telefonia, assim como dos planos de TV, assim como quase tudo que a gente faz, o ChatGPT com anúncio também, daqui a pouco vai estar, né? Tá lá nos Estados Unidos, aqui também vai ter, é usar com anúncios. E esses anúncios, eles retornam aqui com a gente do mesmo jeito que eu vendo esse tipo de maquininha da Stone, né? E ela é com incentivo, ou seja, você vê aquele anúncio, você ganha dados. Então, ganhar dados no nosso celular para voltar em torno do anúncio. Faz sentido isso? Legal, né? Boa. É isso. E o último aqui, usar Data Cleaning Room. Eu estou no final do meu tempo, mas acho que está tudo bem, né? Esse case aqui da Natal Premiado, que na realidade era de uma empresa de cobrança. Então, assim, esse cara aqui, ele queria falar com o cliente. Ele já sabia quem era o cliente, né? Só que o cliente já não estava mais falando com ele, a empresa de cobrança. Você troca o celular, sai desse radar, né? Como que a gente pega esse de novo, né? Data Cleaning Room, eu recebo a base de CPFs dessa empresa de cobrança e eu falo com o cliente, está aqui 2 GB para você clicar aqui e continuar a conversa, mas talvez essa empresa aqui esteja querendo falar com você, quer voltar aqui no circuito e tal. Então, usar esse incentivo para gerar o lead e voltar para esse circuito da mídia, tá? Então, Data Cleaning Room tem vários caminhos de fazer, né? Tem jeitos que você anonimiza totalmente essa história e ninguém mais fica sabendo do que é. Ou, às vezes, é só uma coisa de você otimizar o disparo, né? Então, o dado da Claro ele não voltou para o anunciante, não voltou para a empresa de cobrança, mas ele é utilizado para essa coleta de lead usando os nossos canais. Então, no fim, é isso. Para você poder competir, você tem que ter criatividade no uso dos dados, né? Então, o convite que fica aqui para todos vocês não só quando vocês estiverem falando comigo e podem falar comigo, mas sempre pensar que tipo de dado ou metadado que pode ser utilizado para trazer comportamento e dividir esses clientes e construir clusters que façam mais sentido para mim, né? É isso, gente. Boa. Obrigado. Muito bom. Uma salva de palmas para o Gabriel. Vamos lá. A gente vai direcionar algumas perguntinhas aqui para a gente fazer, né, uma breve discussão. E eu queria pegar esse gancho que o Gabriel acabou de falar sobre, né, essa diferenciação. Quando a Fátima apresentou, né, o case do KitKat ali, a gente viu, tem um potencial gigantesco de eu pegar toda uma base de um grande varejista, First Party Data, e encontrar onde é que tem cliente potencial ali para eu começar a trabalhar, seja campanha de brand ou campanha de vendas, né? Mas o concorrente poderia ter feito a mesma coisa. Quando a gente está falando de utilizar uma base de um varejista, o varejista vende várias marcas diferentes, né? O que faz a diferença na hora de eu ganhar competitividade, né, para usar esses dados? Porque o KitKat pode comprar, o concorrente pode comprar, e eu posso ter campanhas ali, eventualmente até conflitantes, né? Onde é que está a cerejinha do bolo para a gente falar, eu faço de um jeito que não faz? Esse é um bom ponto, e tem a ver mesmo com esse último do Gabriel. Eu entendo que a criatividade vai fazer cada vez mais diferença quando a gente olha para um dado que acaba virando commodity de alguma maneira, né? Se todos os varejistas têm dados similares, tem aquela riqueza de dado, mas no final das contas todos poderiam fazer as mesmas coisas, de fato a gente tem que começar a pensar de forma diferente para conseguir fazer coisas que o concorrente não imaginou, né? Esse caso de Nestlé, by the way, aconteceu em outros também, mas a gente poderia ter feito algo e está fazendo em outros casos diferentes que o concorrente não sabe, não vê, e de repente pode copiar, mas a gente vai ter feito primeiro. Entendi, do lado da criatividade, né? Débora, vamos lá. Que dúvida você tem anotado aí? Eu vou com o Gabriel. Você perguntou, né, de como é que a gente faz quando a gente quer usar os dados para vários varejistas. E eu vou para o outro lado aqui da coisa, que é
Você mostrou todo o potencial que tem o uso desse dado primário para a gente encontrar o cliente certo. Mas e quando a coisa começa a ficar interessante, a gente tem o mesmo cliente em várias targets ou vários segmentos e vários anunciantes querendo falar com as mesmas pessoas, né? Como é que vocês trabalham isso na Claro? Como é que equilibra isso? Boa. Essa é a minha briga interna, né? Eu preciso desenvolver, conseguir resolver isso, e tem muito a ver com saturação, né? Então, os clientes, a gente bloqueia o excesso de mensagens, e eu sei, gente, desculpa, tá? A gente manda mensagem pra caramba para vocês, mas a gente acaba bloqueando algumas mensagens para garantir que não receba tanto. Então, tem alguns targets que eles são mais baratos para você chegar, porque tem menos gente falando com eles, né? Ou que são clientes que estão mais acostumados a receber mais mensagem. Quanto mais premium esse cliente fica, mais difícil é chegar nele. A gente usa outros caminhos também, porque clientes mais alta renda não falam no SMS, não adianta, não tem o que fazer. Por outro lado, ele vê TV. Então, como a gente também, além de banda larga, também tem TV, a gente acaba chegando nele pela Claro TV+, que é um bom produto, aliás, para você, que você junta todos os seus streamings num bloco só. Diversifica canal, então, né? Exato. E a gente identifica o canal que você está vendo também. Às vezes a gente cruza. Você viu uma propaganda da Kit Kat na Fórmula 1. Depois a gente pode perguntar para ele, você gosta de Kit Kat ou prefere outro chocolate? Por exemplo, esse tipo de coisa. E já, né, conectando as duas apresentações aqui que citaram tecnologia, né, CDPs e outras Martechs, o quanto que a CDP é essencial para orquestrar isso daí ou fazer isso funcionar bem, né? No caso da Diageo e no caso da Claro, para saber que você falou com uma pessoa um dia atrás e você talvez não devesse mandar mais 3 mensagens para ela, né? Completamente, né? Eu acho que a CDP ela tem um papel, Léo, fundamental no seu entendimento do seu consumidor. Quando você consegue ter um contato direto com o consumidor, ela é fundamental para você primeiro... E não só quantas vezes eu estou falando, mas será que eu estou falando a mensagem certa também? Né? Porque às vezes eu estou falando com a pessoa certa, mas eu não estou falando a mensagem certa. Às vezes é o produto certo, mas não a mensagem certa. Então, acho que a CDP ela é um facilitador. A tecnologia ela é uma facilitadora para a gente. Tanto para a gente identificar o consumidor, ter um consumidor único, quanto o que faz sentido para aquele consumidor ou não. Quantas vezes eu vou falar, qual é a mensagem principal, qual é o melhor horário, qual é o melhor dia. Todas essas informações elas têm que se retroalimentar para a CDP. Essa é a função da CDP. Né? Mas, de novo, a tecnologia ela é uma facilitadora disso daqui. Né? E essa facilitação, quanto você quer complementar, por favor? Eu acho que vale. Eu acredito muito na CDP como facilidade de personalização, sabe? Então, às vezes, a personalização pode ser super simples. Você foi na loja de Interlagos, sabia que tem Johnny Walker, sabe? É óbvio que tem Johnny Walker na loja de Interlagos, mas assim, só de você falar de alguma coisa que o cliente se vê ali dentro, isso tende a melhorar muito a conversão. Para a gente é brutal essa diferença, porque também tem um monte de mensagens que não são corretas acontecendo por aí, né? Então, a gente usa a personalização para dar essa segurança para o cliente que está recebendo, para ele entender que é ele mesmo. E acredito, só para complementar aqui, que essa criatividade que eu comentei vem justamente desses dados correlatos. Como é que a gente entende quem vem comprando uma categoria e compra outra também? Como é que a gente cruza as informações para que, de fato, a gente consiga entender algo que, de repente, o concorrente não está vendo e trazer novidade, trazer um contexto, né, mais embasado para aquele cliente. Em alguns pontos vocês falaram de trazer o dado da sua própria marca, né? O dado do varejo está ali, está disponível, né? Todo mundo pode comprar, inclusive os concorrentes, mas o dado da própria marca, né? Como é que as pessoas aqui poderiam também levar isso para uma campanha para falar, olha, eu quero falar com esses seus potenciais clientes, mas eu já tenho aqui alguns que eu já sei que não vão comprar ou que já estão na minha base. Dá para a gente trabalhar isso? Sim, a gente consegue negativar, né, quem não está correlacionado àquela marca, ou não, a gente quer falar só com quem já vem comprando determinada marca. Então, dá para trabalhar fidelidade, dá para trabalhar trade-up, aquele produto que está sendo comprado, mas que, de repente, você quer que ele compre num range mais caro. Dá para você, né, negativar quem já vem comprando, dá para você capturar abandonadores. Então, são linhas diferentes, réguas de comunicações diferentes que você pode adotar e, eventualmente, sincronizar. Muito bom. E acho que a outra coisa para adicionar aqui é que quanto mais
você puder juntar informações e mais dados desses consumidores, melhores modelos e melhores outputs você vai ter. Acho que esse é um outro aprendizado muito importante. Mesmo que você tenha uma base pequena, mas você conhece muito bem aquelas pessoas, você consegue expandir essa base de várias maneiras, né? Usando um Data Clean Room ou alguma parceria com algum outro varejista, alguém que tem uma base maior de first party. Um lookalike, exatamente, né? A gente fez muito lookalike, não só pelo perfil, mas é um lookalike de, poxa, a gente sabe que essas pessoas compraram gin e compraram gelo e limão. Então, vamos fazer o contrário. Me dá a base de quem compra gelo e limão. E eu vou ativar essa base. Então, o lookalike, ele funciona de um jeito muito interessante quando você tem uma base pequena, você sabe bastante dessa base, mas você precisa expandir. E a criatividade, né? Quer dizer, precisa pensar, né? Não adianta achar que vai resolver tudo sozinho, tem que pensar junto. Que é o que o ChatGPT não faz. Débora, tem uma última dúvida para a gente? Eu estou pensando aqui na parte do Data Cleaning Room, né? Como é que funciona isso? Então, eu sou uma empresa, eu tenho lá meus dados e eu quero, por exemplo, comprar mídia. E aí, como é que eu faço para cruzar, para poder usar os dados da Claro, por exemplo? Boa, boa. Conversa comigo, a gente chega num modelo. Normalmente vai cair em 2 blocos. Ou você usa os dados numa audiência conjunta que a gente sobe, quase como uma campanha cooperada, ou é um caminho onde você me manda esses dados de uma forma criptografada num caminho meu, eu cruzo isso dentro de casa e eu faço esses disparos. É um desses 2 caminhos que vai acabar. Muito bom. Alguém aqui já fez alguma ação dessa com colaboração de dados, com Data Clean Room, ou segmentação usando seus próprios dados? Não? Aí já temos ali, ó, 4 pessoas, muito bem. Esse é um potencial grande ainda, que é ainda inexplorado, porque são muitas siglas de tecnologias novas e diferentes, e às vezes até que esbarra em questões de segurança da informação, privacidade, né? Mas é algo que a gente pode, né, sobrepor isso com as características ali de cada contratação, de cada ferramenta. Então, quem ainda não, né, descobriu aí, ó, o caminho das pedras para isso, depois pesquisa ali Data Clean Room, né, ou conversa aqui. Vocês vão ver que o nosso tempo aqui é limitado, mas as pessoas têm redes sociais muito bem ativas, né, dá para a gente conectar e continuar essa conversa, né, com todos e todas aqui. É isso? Então tá bom, eu queria agradecer então aqui a participação, né, Fátima, Gabriel e Pedro, uma salva de palmas. Compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento, desses casos.